Então, nosso capítulo hoje, capítulo 63 do livro de Isaías. Só faltam agora, terminando o capítulo 63, que vou fazer a exposição de duas vezes. Terminando o capítulo 63, só nos restará mais 3 capítulos. É um triunfo não meu, né? Triunfo de vocês que tiveram, né, a fome e a sede de justiça, de querer ouvir as pregações de Isaías desde o primeiro capítulo, né? Então, o tema desse trecho aqui, que vai do versículo 1 ao 6 do capítulo 23, é um diálogo de confirmação das promessas da nova aliança. Até aqui, nós temos trabalhado no livro de Isaías a nova aliança, o estabelecimento da nova aliança, como nós estamos pregando no livro de Hebreus durante os cultos da noite. Então, como diz o livro de Hebreus, em substituição à antiga aliança. A nova aliança suplantou a antiga aliança. A antiga aliança não existe mais, nem para judeu, nem para ninguém, né? A antiga aliança foi suplantada pela a nova aliança, substituída inteiramente, né? Claro, como eu expliquei aqui, isso não significa que os princípios eternos da antiga aliança não permanecem, porque o que é um princípio? A gente já aprendeu o conceito de princípio aqui. O que é um princípio? Princípio é algo colocado no passado que tem valor, muitos deles eternos, né? Então, um princípio colocado lá no passado tem valor hoje e para sempre, né? Um exemplo de um princípio eterno é o amor. Amor é um princípio eterno. O amor nunca acabará, né? Nunca deixará de existir, porque é um princípio, né? Há princípios perenes, longos, que durará até o cumprimento das promessas da nova aliança, né? Mas são princípios que foi colocado no passado. Então, os princípios que Deus colocou, estabeleceu no passado, na antiga aliança, eles não foram abolidos, eles permanecem. Um exemplo de um princípio colocado na antiga aliança é o decálogo, a lei moral, os 10 mandamentos. Não são meros mandamentos ou simples mandamentos, são princípios eternos, né? Eterno no sentido de princípio permanentes, né? Por assim dizer, né? E eternos, porque o resumo da primeira, a lei, vocês sabem que a lei moral é dividida em 2 partes, a parte referente a Deus e a parte referente à sociedade, né? Ao homem. Então, Jesus resumiu as 2 partes. A primeira parte é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse princípio é eterno. Amaremos o nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, eternamente, né? E o segundo princípio, que é o princípio social, que Jesus resumiu em: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, são princípios duradouros, né? E, por assim dizer, eternos, né? Também. Vocês sabem qual é a divisão da lei moral? A lei de 1 a 4 é nossa responsabilidade, nosso dever para com Deus. De 5 até o final, né, é nosso dever para com o nosso próximo. Uns dever para com os outros. Nós devemos honrar pai e mãe, 5º mandamento. Nós devemos não adulterar. Adultério é a maior afronta de ódio demonstração de ódio contra
o próximo. Não devemos matar, não devemos levantar falso testemunho contra o próximo, não devemos cobiçar, etc, etc. Ok? Então, hoje, esse texto trabalha o diálogo, e esse diálogo do profeta, eu vejo, tá, que é um resumo da fidelidade de Deus, um resumo garantindo a promessa, né? Uma garantia de que Deus cumprirá a promessa. Porque a pergunta aqui é: quem fez as promessas de Isaías? Isaías, aí, o capítulo 63 vai responder. Vai responder no diálogo e na oração do profeta. Tá certo? Então, durante todo o livro de Isaías, vemos muitas promessas e juízos, né? Promessas boas e promessas de juízo, né? Algumas se cumpriram antes, durante e depois do exílio da Babilônia. Isso a gente viu do versículo 1 do capítulo 1 até o capítulo 39, que é a primeira, que é o capítulo de Isaías, para vocês recordarem, é dividido também em duas partes. A primeira parte são as promessas do juízo em relação à infidelidade, juízo ou condenação à infidelidade de Israel com respeito ao não cumprimento da aliança que ele fez, que Israel fez com Deus. E do capítulo 40 até o final se refere ao estabelecimento da nova aliança, que começa com o retorno, né, do exílio. Se o mandado, quando Deus mandou o povo para o exílio da Babilônia, significa o fim da antiga aliança, a volta, o retorno de Israel da Babilônia significa o estabelecimento da nova aliança. Isso vai do capítulo 40 até o final, né? Então, muitas promessas de juízo, alguns se cumpriram antes, durante e depois do exílio do povo de Israel da Babilônia. Outras se cumpriram na primeira vinda de Cristo, no nascimento de Cristo e no ministério de Cristo aqui na terra, até a sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. E outras somente se cumprirão na segunda vinda, né? nas duas fases da segunda vinda. Na primeira fase para o arrebatamento e na segunda fase da segunda vinda para estabelecer o reino milenial. Então, muitas promessas do livro de Isaías já se cumpriram e outras estão por se cumprir, né? Mas este capítulo parece ter o propósito de revigorar a nossa fé e alavancar a nossa esperança quanto à profecia, né, do livro de Isaías, ou seja, quanto ao que o profeta escreveu, prometendo as bem-aventuranças da nova aliança. Tá certo? Então, há muitas coisas ainda por se cumprir. E para nós que olhamos para a história e vemos que muitas coisas do livro de Isaías se cumpriram, e vendo o capítulo 33 o capítulo 63, nós vamos, o propósito é revigorar a nossa fé. Porque o que alimenta a nossa fé? Vocês sabem? O que alimenta a nossa fé é a história. Quando nós olhamos para trás e vimos tudo que Deus já fez, nós olhamos para o presente e confiamos que Deus vai continuar fazendo. E quando nós olhamos para o futuro, nós vemos que Deus fará o que Ele prometeu. E isso significa segurança para o povo de Deus, né? O povo de Deus é um povo seguro, né? Eu sei que há crentes inseguros, mas é exatamente por causa da imaturidade. 30 anos de convertido, 40, que age como se fosse um novo convertido, né? Que é a história de Hebreus,
Hebreus capítulo 5 e 6, né? São pessoas velhas na fé que ainda carecem de leite, né? Em vez de alimento sólido. Tá certo? Mas essa passagem de Isaías, esse capítulo, é para crente maduro, né? Que leu Isaías, ouviu as pregações de Isaías e não tem nada a temer, porque ele sabe em quem ele tem posto a sua confiança, né? A segurança de alguém depende em quem ele confia, né? Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Qualquer homem, qualquer ser humano que ponha sua confiança no homem e no que o homem pode realizar, ele é inseguro, porque nenhum ser humano oferece segurança. Por mais que esse ser humano seja fiel, seja maduro, seja dedicado, nenhum ser humano oferece segurança para outro ser humano. O ser humano é seguro na medida em que ele tem essa segurança na sua fé em Deus. Amém? Então, o propósito, a mensagem para nós é: irmão, você pode e deve potencializar a sua fé e alavancar a sua esperança, pois Deus confirma as suas promessas acerca da nova aliança, da qual você, pela misericórdia, bondade e graça de Deus, já faz parte, né? Porque é um grande privilégio fazer parte da nova aliança, ser chamado, né, para fazer parte da nova aliança. Então, a mensagem é: potencialize a sua fé. Potencializar a fé, no meu pensamento aqui, eu estou querendo dizer que olhe para quem você confia e confie mais, né? Reforce, avalie o grau, o nível de sua confiança em Deus. Potencialize, né, sua fé. E ao potencializar a sua fé, olhando para Deus, aí você vai alavancar a sua esperança. Sua esperança vai ter uma alavancagem meteórica. E você vai ser o crente que vai glorificar a Deus e ser um instrumento de Deus neste mundo. Porque esse é o motivo porque você está vivo. Potencialize a sua fé e alavanque a sua esperança. Porque nessa passagem Deus confirma as suas promessas acerca da nova aliança, da qual você já faz parte. Vou demonstrar aqui, a partir desse texto, que a primeira coisa é você assimilar a ideia do profeta. Você precisa assimilar, né, o que o profeta disse, né? Ou seja, se esforçar para ter a mentalidade do profeta. Porque o profeta, aqui nessa passagem, quer confirmar as promessas da nova aliança, ora fazendo nos lembrar os maravilhosos atributos de Deus. Porque a força da promessa está em quem faz a promessa. Então, os atributos de Deus é um ponto importantíssimo, né, vital para a nossa confiança, para aumentar a nossa confiança. Então, aqui o profeta faz esse diálogo, né, com Deus, e nesse diálogo ele quer mostrar para nós, os leitores, tanto os leitores originais que foram as pessoas do seu tempo, como os leitores mais próximos, que foram os leitores do exílio, como os leitores pós-exílico, e nós, a Igreja de Jesus. Então, ele pergunta: quem é este? Quem é este que vem de Edom?
Lembrando que Edom, Bosra é uma espécie de capital dos edomitas, né? Lembre-se que Edom, aqui em Isaías, nós vimos isso aqui, não lembro qual foi o capítulo, Edom é usado aqui em Isaías como um exemplo para todas as outras nações, né? Principalmente Edom, principalmente exemplo de julgamento, de juízo, de condenação, né? Porque vocês se lembram que Edom, os edomitas eram descendentes de Esaú, certo? Lembra disso ou não? E Esaú era um ser, a descendência, Esaú, foi amaldiçoado, né? Porque até hoje é assim. Qual é o oposto de eleição? Existem os eleitos e os preteridos. E preterido, coitado, é uma espécie de maldição. Então, quando Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú, né? Esaú foi preterido. Então, é uma espécie de maldição. E Edom se tornou rebelde contra Deus, um povo pagão, entrou assimilou o sistema politeísta latente na Palestina, né, lá em Canaã, né, e virou inimigo de Deus. Então, Edom se tornou um exemplo para todas as nações com respeito ao juízo e julgamento de Deus. Então, o profeta diz aqui: quem é este que vem de Edom, da capital Bosra, né? Porque Edom aqui está sendo um exemplo de juízo, né, de novo, para todas as nações, né? Ou pelo menos porque a presença de Deus é terrível, né? A presença de Deus é temível, né? Não sei por que os crentes de hoje são tão levianos com o nome de Deus, né? Então, e as pessoas são tão levianas, o nome de Deus deve ser pronunciado em extrema reverência, né? E então o nome de Deus é terrível e vem de Edom, vem subindo de Edom para alcançar todas as nações. Porque em si só isso já inspira, por Deus estar vindo de Edom, já inspira temor e tremor, como dizia Paulo, temor e tremor, né? Porque o Deus de Israel é terrível, é temível, né? Ninguém pode prevalecer diante dele, ninguém, né? Por isso há muitas perguntas. Nós vamos ver Deus? Não são as perguntas que cabe resposta, porque quem pergunta quer saber, mas é uma pergunta muito ingênua, né? Porque alguém já perguntou: você pode olhar para o sol? Você não consegue olhar para o sol? Como é que você vai poder olhar para o Criador do sol, né? Aí, há uns 300 anos atrás, ouvindo uma pregação do pastor Dwight Pentecoste, na época era conhecido o guru da escatologia, né? Ele era tão famoso, tão especialista nas profecias da vinda de Cristo, que ele disse que uma vez, mas não foi eu que estou dizendo que foi por causa disso. Ele disse que uma mulher ligou para ele e disse: pastor, já sei quem são as duas testemunhas. Ele disse: é? Uma vai ser Elias e a outra vai ser o senhor. Ele foi, mas é bobagem, né? Aí, por que eu estava dizendo sobre ele? Aí alguém fez essa pergunta: nós vamos ver Deus? Como nós podemos contemplar a face de Deus? Aí ele brincou: Deus deve providenciar óculos escuros para todos os crentes. Porque o nosso Deus é fogo consumidor, diz o livro de Hebreus. Mas o consolo é que Jesus disse: quem me vê a mim, vê também o Pai.
Então, o que Deus disse, o que Jesus disse a Filipe, ele vai dizer para nós na eternidade. Porque Jesus, pela sua graça ainda, nós vamos poder contemplar a sua face, né? Mas o Pai, né, não, a ideia que nós lemos sempre no Velho Testamento é: se alguém ver Deus, vai morrer, né? Esse foi o sentimento do pai de Sansão, né? Foi o sentimento de Zacarias, né? Vi Deus, vou morrer, né? Aí a Sansão disse: Deus quer nos matar, porque quem vê Deus morre, né? Aí vem os argumentos: não, se Deus quisesse nos matar, ele não falaria isso, tararara, no aparecimento de Deus para a esposa do pai, que eu esqueci o nome agora, de Sansão, né? Manoá. E também, mas por outro lado, é por isso que no Velho Testamento aparecem as chamadas teofanias, né? Que é Deus aparecendo em forma de anjo, né? Tá certo? O anjo, que é chamado anjo do Senhor na Bíblia, né? Então o profeta pergunta: quem é este que vem de Edom, de Borza, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Quem é este? Né? Essa pergunta do profeta é para revigorar a nossa fé em quem fez as promessas de Isaías. Amém ou não? Aí Deus responde a pergunta: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Isso é muito interessante, essa palavra salvar no Velho Testamento, porque 90% deles, mais ou menos, 90%, não posso falar precisamente, significa salvação física, né? E Israel passava por perigos físicos o tempo todo, né? Então, Deus sempre estava dizendo: eu sou poderoso para salvar-te, né? No Novo Testamento, essa palavra salvar já não é atribuída à salvação física, mas sim à salvação da alma, livramento do juízo final, do inferno, da condenação eterna, e o gozo da presença do Espírito Santo na vida da gente. Tudo que abrange o termo salvação no Novo Testamento, né? Mas note que a promessa, o profeta enxerga Deus, tem a visão de Deus vindo de Edom, terrivelmente trazendo juízo, né? Quem é este que vem de Edom? Glorioso, com vestes vivas, de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura e que marcha na plenitude da sua força. Então, meus irmãos, isso aqui também é um ponto crucial na nossa fé, porque ao mesmo tempo que o nosso Deus é terrível, ao mesmo tempo que Deus vem com juízo para julgar as nações, para julgar os incrédulos, para julgar as nossas obras, Ele vem com graça e com misericórdia, né? Porque é esse o nosso Deus, Deus terrível, poderoso, trazendo juízo, mas quando Ele contempla a nossa fraqueza e a fé que Ele mesmo nos concedeu, aí Ele responde: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, né? Porque Deus fala em justiça, né? Justiça é uma ramificação do atributo santo de Deus. Deus é santo, uma das ramificações é justiça, né? Então, Deus vem em justiça, ou seja, o seu povo que confia nas promessas das bem-aventuranças da nova aliança, encara a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus. Então, ao mesmo
tempo que ele vem em justiça, ele vem poderoso para salvar. Então, isso também inspira reverência, porque a minha salvação não justifica os meus pecados, ou não me dá margem, não autoriza, a palavra seria essa, não autoriza eu pecar, porque eu sou salvo por um Deus santo, que sempre disse, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém? Aí ele faz uma segunda pergunta. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como daquele que pisa no lagar? Ou seja, o profeta está aqui já revigorando a nossa fé nos juízos prometidos nos capítulos 1 a 39. Que a humanidade deve levar a sério, os crentes devem levar a sério. As promessas de Deus de juízo também são verdadeiras. Aquele que prometeu salvar, também prometeu julgar, né? Condenar. Né? E aqui essa pergunta é extremamente apocalíptica. Né? Lagar é um termo muito usado no livro de Apocalipse. Né? Você sabe o que é lagar, né? No Velho Testamento, não sei se tem o mesmo nome até hoje, mas é lugar onde se pisava na uva para transformar em vinho. Pisar no lagar é uma metáfora apocalíptica que significa Deus vindo para julgar a terra e destruir e se vingar dos seus inimigos, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, a visão do profeta agora na segunda pergunta é: por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa o lagar? Aí Deus responde, versículo 3: o lagar eu pisei sozinho. Deus não precisa de ajuda para cumprir as suas promessas de julgar as nações, julgar e condenar e se vingar dos seus inimigos. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas, uvas aqui são pessoas, certo? Os ateus acham que esse Deus é vingativo, né? Eles acham horroroso que Deus é vingativo. Claro que Deus é vingativo. Se Deus não for vingativo, onde vai parar os incrédulos? Os preteridos, né? E as promessas do inferno e do lago de fogo, né? E do juízo final não se cumpriria se Deus não for vingativo, né? Então, um recado aos ateus Deus é vingativo, e daí? E daí? Se você aceita ou não, isso não vai mudar, né? E isso, Romanos 12 diz: não vos vingueis a vós mesmos, porque Deus disse, eu sou o vingador. Então, quando as pessoas nos fazem o mal, a gente fica quietinho, né? Não precisa se defender, porque nós temos um Deus que vai vingar, que luta por nossa causa. Bem lembrar desse princípio. Então Deus responde: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas, né, na minha ira, né? É claro que isso aqui é totalmente oposto da fabricação de uva, né? As pessoas que trabalham na fabricação de uva estão ali felizes, cantando. Diz que tem até cantoria, né, dos gaúchos lá, na época de fazer o vinho, né? Está todo mundo lá dançando. Parece que ele dança literalmente enquanto pisa, né? Eu não sei exatamente, mas é possível que tenha até músicas gaúchas lá para eles, né? Mas Deus não, ele pisou a uva na sua ira. No meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Esse aqui é apocalíptico. Então, é esse o Deus em quem a nossa esperança está colocada.
O profeta quer confirmar as promessas, enfatizando ou fazendo-nos lembrar a dignidade de Deus, como em Apocalipse 5. Lembra que em Apocalipse 5 é perguntado: quem é digno de abrir o selo? Lembra disso? Quem é digno de abrir o selo? Então, aqui o profeta está enfatizando a dignidade. Então, a pergunta é: por que está vermelho o traje e as suas vestes como as daquele que pisa o lagar? É isso. Então, mas de novo, essa pergunta revela a visão do profeta e de Deus, é de um Deus que está manchado de sangue, do juízo, da sua vingança contra os perversos, contra os incrédulos. Aí a resposta: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nem um homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e me manchou o traje todo. Então é assim, né? Deus promete, e esse Deus que vem esse Deus que prometeu vem com juízo, vem de Edom trazendo juízo e condenação para a terra, para se vingar da incredulidade, da rebeldia humana. Tá certo? Por que isso revigora a nossa fé? Porque o profeta está revelando aqui o caráter de Deus, o caráter de justiça e amor e misericórdia, na primeira pergunta, ou seja, na primeira resposta, e o caráter de rigor no juízo, na segunda resposta, né? E isso aqui nós olhamos para... Isso aqui é no futuro, né? Embora hoje ainda se faz, né? Mas é muito perceptível quando morre um ímpio, né? É o juízo de Deus já cumprindo a sua promessa de juízo, de vingança, né? Mas é muito indelével, muito oculto, né? E muitos ímpios que estão indo para o inferno, tem pastores e padres, né, dizendo: era um anjo, era gente boa demais. Eu já vi tanto isso. E o cabra está queimando, e a alma dele está lá queimando no inferno, e os pastores e padres elogiando o caboclo, né? Porque esse juízo ainda é imperceptível. Mas nesse dia da glória e majestade, das vestes gloriosas, em que Deus vai vir com as suas vestes gloriosas, e aí vai ser vista por todos a sua glória, a sua justiça, a sua bondade, mas também a sua severidade na aplicação do juízo. Tá certo? E isso eu acredito que isso revigora a minha fé no Deus que eu tenho crido. Isso revigora a minha esperança no cumprimento das promessas que o Deus que eu tenho, em quem eu tenho posto a minha fé, fez. Então eu sou uma pessoa feliz, bem-aventurado. Não há temor, né? Não há temor. As tristezas duram um minutinho em minha vida, né? E é só alegria, porque eu espero o cumprimento das promessas da nova aliança, porque foi feita por esse Deus glorioso. Amém? E por último aqui só temos 3 argumentos. O terceiro argumento para a revigoração da nossa fé e a alavancagem da nossa esperança é que o profeta aqui quer confirmar as promessas da nova aliança, enfatizando ou fazendo-nos lembrar de que a salvação vem do Senhor. Ninguém aqui conquistou a sua própria salvação. Ninguém aqui foi salvo porque quis ser salvo. Ninguém quer ser salvo. Ninguém aqui foi salvo por esforço próprio ou por merecimento, como diz
Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém aqui tem uma fonte particular de salvação, onde ele busca, ou pode buscar a salvação. A salvação vem do Senhor. Quem foi alguém que disse a mesma coisa? A salvação vem do Senhor. Alguém lembra? Jonas, no capítulo 2, versículo 9, dentre muitas coisas, ele disse: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação e Ele a dá a quem Ele quer. Agora, no que isso revigora a minha fé? No fato de que Deus, soberanamente e pela sua graça soberana, me deu essa salvação. E veja a partir do versículo 5, né? Eu esqueci de enfatizar o versículo 4, mas o 4 diz: porque o dia da minha vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegada. Esse é o primeiro ponto, né? Da visão do profeta, que o profeta teve da glória e majestade e esplendor de Deus, vindo com julgamento, mas ao mesmo tempo vindo com salvação para os participantes da nova aliança. Agora, o versículo 5, o profeta diz, aliás, Deus continua dizendo, faz parte da resposta, da primeira resposta, da segunda resposta, mas eu coloquei como um terceiro argumento. Deus diz: olhei e não havia quem me ajudasse. Ele já tinha dito isso lá no versículo 3. E admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Que reforça a afirmação que eu fiz. Ninguém aqui tem uma fonte particular onde pode buscar a sua salvação. Só existe uma fonte de salvação, que é Deus, onde nós buscamos a salvação, né? E ele enfatiza muito bem aqui: olhei, Deus olhando, né? Olhando panoramicamente para o universo e principalmente para a terra, que é o alvo da sua justiça e do seu amor. Ele diz: olhei e não havia quem me ajudasse. Porque não existe. Deus não precisa de uma mãozinha para salvar o seu povo eleito, né? E admirei-me de não haver quem me sustivesse. Deus não precisa de alguém para dar uma força para ele. Aí a decisão soberana é: pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Aqui o significado não é salvação de Deus. Deus não precisa de salvação, Deus não está perdido, né? Que ele está falando da minha salvação. A salvação que ele planejou dar a quem ele queria dar. Como ele diz lá em Êxodo: terei misericórdia, na resposta a Moisés, né? Quando Moisés disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Aí Deus disse: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei-me de quem me compadecer. Paulo repete isso lá em Romanos capítulo 9, né? Na explicação da soberania de Deus e matando o argumento dos incrédulos que diz que Deus é injusto se ele escolhesse salvar uns e preterir outros e não salvar outros, certo? Aí Paulo responde com essa resposta de Deus a Moisés, né? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Ou seja, eu vou salvar os eleitos, né? Que depois a gente vai estudar a Bíblia, ver que são os inscritos no livro da vida, que o livro de Apocalipse diz que foi antes da fundação do mundo, né? Porque a maioria dos humanistas, evangelistas humanistas, crê que o livro da vida é escrito à medida que o pecador crê.
Eu mesmo acreditava assim. Uma vez, quando eu era novo, jovem pregador, eu fiz uma pregação empolgante, né? E eu, na pregação evangelística, eu disse: se você se arrepender hoje, e se você crê em Jesus hoje, o seu nome vai sair do livro das obras para o livro da vida. Santa bobagem, eu falei, mas isso, Deus me perdoou, porque foi nos primeiros meses de pregação, né? Mas depois eu descobri que em Apocalipse capítulo 17 diz que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, né? A salvação não é não começou com o arrependimento. A salvação não começou pela fé exercida pelo crente, como resposta à fé que Deus deu, né? Porque a fé é um dom de Deus. Por isso Paulo diz na epístola aos Tessalonicenses que a fé não é de todos, né? Então Deus diz aqui: olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que é uma decisão, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Então Deus é movido pelo sua ira e pelo seu amor, né? Pelo seu amor para com aqueles que Ele salvou e irá salvar, e seu furor, sua ira para com os rebeldes, os incrédulos que nunca alcançarão a salvação, porque eles mesmos não querem ser salvos, né? Porque alguém pode argumentar: mas Deus não quer salvar. Não, pergunta é quem quer ser salvo. Ninguém, nem eu queria ser salvo, nem eu nunca quis ser salvo, né? Quando eu fui salvo, isso aconteceu com você, eu fui como se fosse arrastado por Deus, como Jesus disse: quando o Filho do Homem for levantado, atrairei a muitos a mim. Ele não disse atrairei a todos, mas a muitos, né? Essa palavra grega é arrastar, né? Essa palavra, quando Jesus disse atrair, essa palavra atrair no grego é arrastar. Deus lhe arrastou. Você estava na beira do precipício e Deus lhe puxou de lá. Você estava prestes a cair no lago de fogo do inferno, morrer sem Deus, né? Esses dias morreu alguém, um amigo nosso, né? E Lore me mandou a notícia: pai, fulano de tal morreu. Que pena, ele morreu sem Jesus. É triste, né? É triste, eu já cheguei a chorar por ver alguém morrendo sem Jesus, né? É terrível, né? Então, a redenção do povo de Deus começa com os juízos sobre os incrédulos, né? Quando Deus vir redimir os seus redimidos, essa palavra que eu usei em duplicidade foi de propósito, é porque nós somos redimidos, ou seja, é a primeira redenção, a redenção da alma. Mas existe uma redenção final, a segunda redenção, que é a redenção do corpo, certo? A nossa alma está segura e salva, o nosso corpo ainda é sujeito a Covid, ainda é sujeito a câncer, ainda é sujeito à violência, ainda é sujeito a decepções, escárnio, perseguição e as intempéries deste mundo, e principalmente nós ainda somos sujeitos à corrupção, ao pecado, né? Então todos os dias a gente tem que estar confessando pecado. Naquele dia da redenção final, nunca mais teremos pecado para confessar. Aleluia, amém ou não? Nunca mais. Agora vocês querem que eu seja aqui frio com essas afirmações, pedindo a vocês que olhe para essa passagem de Isaías 53 e revigore a sua fé, né? Potencialize a sua fé e alavanque a sua esperança no Deus vivo e glorioso? Vocês querem que eu seja emotivamente frio? Não tem jeito.
Não tem jeito de eu transmitir uma mera mensagem intelectual para vocês aprenderem coisas novas e passarem na prova de teologia. Não é esse o meu interesse, nem esse o interesse de Deus. O maior teólogo pode ir para o inferno, é possível. Então Deus quer que você assimile, encarne o ponto de vista que o profeta quer transmitir aqui, a visão do profeta Isaías. Por isso, a redenção final do povo de Deus começa com o juízo dos incrédulos, e Deus diz aqui, olhei e não havia quem minha... o versículo 4, considerando o versículo 4, porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus remidos é chegado. Deus pensa no seu povo. O tempo todo Deus pensa no seu povo. E Ele pensa longe, não somente aqui perto, próximo, mas remotamente. Ele pensa remotamente no dia em que Ele vai julgar os incrédulos, se vingar dos incrédulos, separar, como na linguagem de Jesus, separar os bodes e os cabritos das ovelhas. Deus não vê essa hora, e nós também. Mais ainda, Senhor, nós estamos mais ansiosos do que o Senhor de chegar esse dia da separação dos bodes e os cabritos das ovelhas. Aí sim haverá vitória contra o pecado. E Deus não precisa de ajuda para salvar, e as nações estarão sob a ira de Deus. Está sob a ira de Deus, porque em Romanos, Paulo diz, a ira de Deus se revela, se revela nas Escrituras, mas será concretizada, consumada na vinda gloriosa daquele que vem de Edom, de Boza, com vestes de vivas cores, que é glorioso na sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Aí ele diz aqui, olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Deus é alimentado por duas energias, por assim dizer, o amor pelos redimidos e o furor pelos inimigos. Aí ele diz, no versículo 6, pisei os povos na minha ira. Esse pisei aqui é porque os decretos de Deus é certo, ele não pisou ainda, ele pisará, mas o profeta, na visão do profeta, por isso que alavanca a nossa esperança e potencializa a nossa fé, porque na visão do profeta a coisa já está acontecendo, porque Deus decreta, o decreto de Deus é decretado com certeza de que vai cumprir. Deus não é como os planos de Deus, não é como os planos dos homens, que ele planeja, mas diz assim, acho que vai dar certo. Deus não tem isso, Então ele diz aqui, pisei os povos na minha ira. Isso ele pisará na consumação escatológica. Pisei os povos na minha ira, embriaguei-os no meu furor e embriaguei-os no meu furor, derramando por terra o seu sangue. Aí você vai ler lá em Ezequiel, Apocalipse, não me lembro agora, que o sangue, nesse dia, que vai ser na guerra do Armagedon, a matança vai ser tão grande pela espada que sai de dois gumes, que sai da boca de Jesus. Quando eu era novo convertido, eu achava, mas Jesus é tão bonito, tão lindo, tão esplendoroso, mas aquela espada que sai da boca dele vai estragar tudo. Mas a espada aí é a palavra de Deus, Lembra de Hebreus 4:12? A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Lembra de Efésios 6?
a espada do Espírito. Lembra? Então, nesse dia, a espada, a palavra de Deus vai matar tanta gente, né? Tantos incrédulos, tantos ateus, tantos rebeldes, tantos agnósticos, denunciar os agnósticos aqui, tantos céticos, que o sangue vai dar no cabresto dos cavalos. Pior ainda, depois vocês pesquisam e acham lá, vai demorar 6 ou 7 meses para sepultar os mortos. Então, quando Isaías tem essa visão e diz: pisei os povos na minha ira e embriaguei-os no meu furor, derramando por terra o seu sangue. Tá certo? Então, essa é a visão que Isaías transmite do poder e da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas relativo à nova aliança, às bem-aventuranças que Ele tem para nós, e isso deve revigorar a nossa fé. E finalmente eu vou ler algumas coisas aqui e dizer para vocês: as promessas da nova aliança estão seladas, tendo como garantia o glorioso Deus. Deus se empenhou, ou seja, Deus empenhou a sua glória, a sua majestade no cumprimento das promessas da aliança. Deus colocou, como antigamente os reis, quando queria prometer uma coisa certa, eles pegavam o seu anel e selavam, né? Assim, as promessas da nova aliança estão seladas com o anel da glória, da majestade de Deus, porque ele empenhou a sua própria glória e sua própria majestade no cumprimento das promessas da nova aliança. Por isso, Isaías está terminando as suas profecias, confirmando e garantindo o cumprimento das promessas, com vistas, eu creio, a potencializar a nossa fé. E o que isso tem a ver com a alavancagem da nossa fé, da nossa esperança? A resposta é: podemos viver aqui em meio a tantas incertezas, porque o que impera no mundo é incerteza. Alguém me perguntou: pastor, quando esse vírus vai embora? É incerteza, ele não sabe, né? Em meio a tantas incertezas, podemos viver aqui com a certeza da nossa esperança. Em breve tudo será realidade para nós. O Senhor, nosso Deus, cumprirá fielmente o que prometeu quando estabeleceu a nova aliança. Que bom, né? Aí a minha fé, enquanto eu preparava essa pregação, a minha fé foi potencializada, porque eu creio em tudo isso que eu estou dizendo. Amém ou não? A minha esperança foi alavancada, porque eu creio em tudo isso que eu disse. E a minha esperança é que também a sua fé seja revigorada e a sua esperança alavancada, para a glória de Deus. Amém? Glória de Deus e sua paz, né? Sua felicidade, sua segurança, né? Para você não viver que nem os incrédulos vivem, com medo.